Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de violão. Eu sou Matheus, educador social de violão aqui na Obra Social São João Bosco, no Núcleo Vida Nova. E hoje a gente vai ouvir um pouco outra história. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história de como eu aprendi violão. Ela não é tão convencional assim, algumas coisas aconteceram para eu poder chegar ao ponto de aprender violão, mas no final ela tem uma moral muito boa para a gente aprender um pouco sobre ela. Então vamos lá? Tudo começou quando eu tinha por volta de uns 9, 10 anos de idade. Eu estava lá na igreja e eu sempre via a banda tocando, a música acontecendo, aqueles instrumentos tocando, e eu achava sensacional aquilo. Eu nunca tive uma família que era muito puxada para a área da música, meus pais não tocam e eu não tenho ninguém próximo da minha família que toque, mas eu sempre gostei. E aí o que aconteceu? Na época que eu tinha meus 9, 10 anos, tinha um professor lá na igreja que ele dava aula de piano, aula de teclado. E eu falei para meus pais que eu queria aprender, já que tinha um professor ensinando piano, eu queria aprender. E aí eu comecei, por volta dessa idade, a aprender piano. Quando eu tinha por volta de uns 13 anos de idade, eu já estava um pouco mais habituado com o piano, já tinha aprendido um pouquinho. Eu lembro até hoje que meu pai comprou aqueles pianinhos bem simples, assim, com as teclas que não tinham nem sensibilidade, mas eu adorava aquele pianinho, aprendi muito com ele, foi meu primeiro instrumento. E quando eu tinha meus 13 anos, esse professor teve que sair, ele não deu mais aula. E aí eu fiquei sem professor. Foi nessa época que eu encontrei um grande maestro, um grande professor de música, e até hoje ele é amigo meu, que continuou junto comigo os meus estudos no piano e na música. Com essa idade, por volta dos meus 13, 14 anos, eu já estava tocando na igreja, eu já fazia parte do grupo de música da igreja, e eu entrei lá por volta dos 14, 15 anos numa banda. Eu imagino que muita gente que tem instrumento, que toca alguma coisa, com certeza já tocou com os amigos, ou já quis fazer uma banda, ou já teve uma banda. Eu também tive essa minha fase de ter uma banda. Então essa minha banda a gente tocava, era rock nacional, a gente já tocou em casamento, já tocou no meio da rua, já tocou em show, já tocou pra gente famosa. A gente já tocou de tudo e para qualquer tipo de pessoa. Quando chegou nessa fase minha dos 15, 16 anos, que eu já estava mais consolidado no piano, eu quis experimentar instrumentos novos. Foi aí que o violão entrou na minha vida. Eu via o pessoal tocando violão e eu falava, pô, esse instrumento é bacana, esse instrumento é prático. Porque o que acontecia comigo? Quando eu tocava piano com a banda, você tinha que levar aquele instrumentão, você tinha que levar o teclado, o tripé, o cabo de energia, o pedal. Eu só não reclamo muito porque o baterista sofria mais, porque eu levava uma coisa, o baterista levava uma coisa bem maior. Então eu não reclamo muito porque o baterista sofria mais. Mas o que acontecia? Era difícil de carregar e chegou num ponto que eu já estava um pouco enjoando dos instrumentos, sempre aquele instrumento. O que aconteceu? Eu tinha amigos que tinham violão e eu pedi emprestado para eles. E eu comecei a aprender violão sozinho. Então foi por volta dos meus 15 anos, 16, que eu comecei a aprender violão sozinho. Por quê? Por que eu comecei a tocar sozinho? Sem precisar de um professor como eu precisei para me ensinar piano, por exemplo. Quando a gente já tem uma noção de música, né, de teoria da música, é muito mais fácil a gente aprender outros instrumentos, né? Como eu já tinha por alguns anos um pouco da teoria de música, eu já aprendi, sabia um pouco de notas, de acordes, para aprender o violão foi mais fácil, eu já tinha uma bagagem a mais para poder aprender o violão. Então eu comecei a ver na internet, eu comecei a ver em revistas, eu comecei a pedir ajuda dos meus amigos, de quem tocava guitarra, de quem tocava violão. Então assim que eu comecei a aprender o violão, até o ponto que eu já conseguia aprender sozinho, eu já conseguia tocar sozinho, fazer ritmo sozinho, aprendi sozinho, trocar as cordas do meu violão e tudo mais. Então
foi essa fase inicial que eu comecei a aprender a tocar violão, sozinho, mas já tinha uma bagagem para aprender esse violão. O que eu falo sempre para os meus alunos é isso: quando a gente aprende o primeiro instrumento, é muito mais fácil depois aprender outros, porque a gente já tem a teoria um pouco da música, a gente já tem aquela facilidade de poder trocar outros instrumentos. E o que aconteceu? Depois, no final do meu ensino médio, comecinho da faculdade, eu já não tinha muito tempo para tocar. A banda já não tinha mais, eu não tocava mais no grupo do louvor da igreja e eu não tinha mais o piano meu, já tinha vendido ele, eu já tinha, vamos dizer assim, deixado um pouco a música de lado, porque eu tinha que me dedicar um pouco mais aos meus estudos, à graduação e tudo mais. Só que o violão sempre me acompanhou, mesmo que eu não desse muita atenção para ele, ele era muito fácil de carregar. Então toda viagem da turma, todo sarau, todo luau, eu sempre estava com o meu violão lá tocando. Então ao longo desse tempo eu sempre me dediquei mais ao violão, porque eu sempre gostei de piano, sempre vou gostar de piano, mas o violão sempre foi mais prático para mim, para levar para os lugares, para tocar com as pessoas, né? O violão é mais fácil de carregar, né? Então essa é brevemente a minha história de como eu comecei a aprender a tocar violão, né? Como que eu precisei aprender outros instrumentos para ter uma facilidade maior de tocar violão, né? E como até hoje eu dou mais ênfase em aprender violão, até hoje eu tento aprender um pouco mais de ritmo no violão, os acordes, a teoria da música, porque aprender um instrumento, né, você não vai... Nossa, agora eu gaguejei, mas eu tenho uma frase muito boa para isso. Lembrei. Tocar um instrumento é como se você estivesse subindo uma escada, mas essa escada nunca acaba, né? Sempre quando você aprende algo em algum instrumento, você sempre tem um degrau a mais para aprender alguma coisa nova. Então sempre é uma constante aprender um instrumento e você nunca vai aprender tudo. Sempre vai haver alguma coisa a mais para se aprender. Então é o que eu falo para os meus alunos. A gente ensina uma aula de cada vez e todo mundo vai sempre aprender alguma coisa nova, e eu sempre vou ter algo para aprender e também para ensinar para os meus alunos. Então essa, pessoal, é a minha história breve de como eu consegui aprender violão, como até hoje eu ensino violão para vocês, como que o instrumento me ajudou ao longo desse tempo todo, né? Como aprender música, aprender um instrumento me ajudou e me ajuda até hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, pessoal!